série Bem Viver, entrevista agora o ginecologista e obstetra do Apivida, do Hospital Apivida, o Dr. Romeu Menezes. Dr. Romeu, a candidíase, ela é uma doença oportunista no verão ou ela aparece em outros períodos do ano? A gente pode afirmar que sim. A cândida é um fungo e o fungo se aproveita de ambientes quentes e úmidos. E no verão, o que nós podemos perceber é que as mulheres passam muito tempo de biquíni, um tempo muito quente, abafando o ambiente vaginal, propiciando o aparecimento da candidíase nesse período. Mas, eu sempre digo que aqui no Nordeste sempre é quente e a gente sempre frequenta a praia. Então isso aí não é só uma doença sazonal. Claro, aparece mais nesse período, mas nas outras estações do ano nós também temos com frequência o aparecimento da candidíase na mulher. Qual a principal forma de tratamento da candidíase? É usar antifúngicos, né? Pode ser medicamentos orais e associados aos cremes vaginais. Além da mudança de alguns hábitos de higiene, como evitar ficar muito tempo com a calcinha ou o biquíni molhado, preferir calcinhas de algodão, utilizar sabonetes neutros, ao invés daqueles que têm odor ou um pH alterado, tá? E evitar usar calças muito arrochadas, como calça jeans, preferir mais algo que deixe algo mais arejado na genitália, mesmo se a mulher ela trabalhar de calça, quando chegar em casa ela tem um alívio nas vestimentas para deixar algo mais arejado. Caso a mulher não adote os cuidados corretos, a candidíase ela pode evoluir para um problema mais severo? Existem alguns pacientes que têm a gente chama a candidíase de repetição. E essa candidíase de repetição pode sim gerar infecções, outras infecções vaginais, podendo ocorrer até problemas mais sérios, sim. A candidíase, só ela é uma doença oportunista no verão ou existem outras patologias que acometem as mulheres? Junto com a candidíase, por ser propício, o local, a vagina é muito próximo à uretra, que é por onde sai a urina. E também nós temos muito nesse período as infecções urinárias, que a gente pode também considerar assim como uma doença oportunista. Como tratar a infecção? A infecção urinária, geralmente a gente faz exames de urina para detectar e é feito com antibióticos. O antibiótico vai depender de qual bactéria esteja causando a infecção. Existem algumas infecções também urinárias que podem ser causadas pelo próprio fungo, pela própria cândida. E também o tratamento é feito com os antifúngicos. A ingestão de líquido ela pode ajudar nesse tratamento tanto da infecção urinária quanto da candidíase, ou existe um alimento coadjuvante para esses dois problemas? Qualquer alimento que contenha bastante líquido, seja suco, água de coco, melancia, uma boa hidratação, sim, ela melhora o sistema imunológico, ela previne infecções urinárias, previne candidíase, com certeza. Quer montar uma lancheira deliciosa e saudável? A nutricionista Dayana Queiroz vai nos ensinar como. Muitas mamães têm dúvidas de como levar alguns tipos de fruta ou alguns tipos de alimentos. Como eu posso baratear essa lancheira, né? Então, primeira coisa, para a gente tornar essa lancheira mais barata e também diversificada, você precisa se programar, tirar um dia para fazer várias receitinhas. Então, você pode aliar aqueles produtos prontos que a gente falou que tem uma boa composição com alimentos que você vai produzir em casa caseiro. Então, todos os alimentos, como o bolo, por exemplo, você pode fazer e congelar as fatias. Pão de queijo, você pode já congelar ele pronto, né? Pipoca de milho, você já pode fazer também e deixar no potinho fechado, que ele vai durar por mais tempo. Então, isso são estratégias de a gente conseguir variar esse cardápio da lancheira e também ser de forma mais econômica e ainda mais natural, porque é feito com comida de verdade.
Outra dúvida é em relação às frutas, né? Algumas frutas elas tendem a ficar escuras quando a gente vê aberta. Então é interessante que a gente opte mais por frutas que já vão fechadinhas. Então tangerina, uva, banana, a maçã com a casca. Se seu filho come sem a casca e você tem que mandar necessariamente sem a casca, o que a gente orienta é que você coloque gotas de limão, porque ela tende a demorar o tempo de escurecer essa fruta, então ela acaba preservando um pouco mais. Então, uma lancheira escolar ela deve ser composta de 3 grupos básicos. O primeiro grupo é o grupo do carboidrato, que é aquele grupo que vai fornecer energia. Então, a gente vai ter o bolo, biscoito, né, um pãozinho integral, um pãozinho caseiro. A gente vai ter o grupo da hidratação, que pode ser água, pode ser o suco de fruta, né? E a fruta também que vai entrar aí como ponto importante de fibra, assim também como a gente pode colocar as oleaginosas, ou seja, castanhas, e até mesmo como chips de grão de bico, ervilha, e o grupo da proteína, também ele pode ser incluído. Então, um requeijão caseiro, queijo, ovo de codorna, iogurte natural, iogurte que tem uma composição legal, também pode ser incluída na lancheira. Então, vou mostrar para vocês aqui 2 exemplos de uma lancheira prontinha com todos esses grupos. Então, a gente tem esse primeiro exemplo aqui. Aqui a gente vai ter um pãozinho caseiro feito de batata doce, recheado com requeijão caseiro. E a gente vai ter a opção da fruta, tá? E para hidratação, água. E essa segunda lancheira que a gente tem aqui, a gente vai ter um bolinho também caseiro. Esse bolo é de cacau com abobrinha, então já é uma forma aí daquela criança que tem dificuldade de aceitar alimentos mais verdes. Você já pode começar a introduzir nas receitas, é uma forma de aproximar a criança desses alimentos. Então a gente tem aqui um bolo de cacau com abobrinha com snacks de ervilha, tá? E um iogurte numa composição que é interessante, também pode ser iogurte natural com a geleia de fruta. Se o seu filho tem dificuldade de aceitar alimentos saudáveis, é importante que você, além da família ser exemplo, então dentro de casa, é importante que haja esse estímulo à alimentação saudável, e você também pode ir fazendo essa modificação aos poucos com a criança. E para isso eu trouxe alguns alimentos que são industrializados, mas que têm uma boa composição. Então eu trouxe aqui, né, esse crips de ervilha, que foi o que eu mostrei na composição da lancheira. A gente tem a opção de um biscoito, que é um biscoito industrializado, mas é um biscoito que já tem uma composição boa, uma barrinha de fruta e esse suquinho de fruta que é só o creme de fruta. E aí, como eu vou saber que esse alimento industrializado tem uma boa composição? Olhando o rótulo e a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver nesse alimento, mais saudável ele é. Se tiver naqueles nomes estranhos, números, é porque ele vai ter muitos aditivos, muito corantes, e ainda vai ser interessante para a sua criança. Além disso, é importante que a gente deixe essa lancheira atrativa. Muitas vezes a criança busca por um alimento de determinado personagem, pensando muito mais na atração daquele personagem do que em si no alimento. Então a gente consegue também fazer essa diferença, como eu mostrei para vocês. Aqui o pãozinho no formato do Mickey, e a gente tem forminhas também que, em formas de flor, forma de estrela, saquinhos coloridos, um recadinho que você colocar para o seu filho. Tudo isso vai fazer a diferença e o estímulo à alimentação saudável. Então é interessante que, principalmente se for levar iogurte, queijo, ovo, tem que ser uma bolsa térmica que consiga preservar a temperatura desse alimento até o momento do lanche, ou também, se tiver uma geladeira na escola, que coloque geladeira. Por quê? Porque esses alimentos são alimentos que estragam com muita facilidade. E se eles diminuem essa temperatura e vão para a temperatura ambiente, esse alimento vai estragar e pode causar algum dano ao filho de vocês. Então é importante também ter esse cuidado no momento do transporte. Caso você queira ter mais ideias do que colocar na lancheira saudável, de opções de lanche, você pode encontrar no meu Instagram, Daiana Queiroz. Lá no link no perfil você vai ter um e-book totalmente gratuito falando sobre tudo sobre lancheira escolar. E lá também ele cita quais são os alimentos que a gente não deve inserir na lancheira. Então, sempre o segredo é olhar para a composição daquele alimento, a lista de ingredientes. Então, alimentos como biscoito recheados, refrigerantes, achocolatados, né, prontos, e danones ou bebidas lácteas,
né? O iogurte que é interessante é aquele iogurte que tem apenas 2 ingredientes, que é leite e fermento lácteo. E aí você pode adoçar com fruta, com geleia, né? A mesma coisa em relação a olhar também nesses biscoitos que não são recheados, mas que também tem a composição cheia de corante, de aditivo, porque às vezes a gente tem aquela dúvida que, porque eu não dou recheado, eu dou outro. Mas quando você vai olhar na lista de ingredientes, equivale à mesma coisa. Então é importante, no momento de comprar o alimento, ver o que é que tem ali, quais são os ingredientes que tem nessa composição. Então espero que vocês aproveitem as dicas e que vocês coloquem em prática dentro de casa e promovam a alimentação saudável ao filho de vocês. O Momento Bem Viver, edição especial de verão, fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse o site do Clique PB, o www.cliquepb.com.br. Até lá!